Certo. Vamos nessa aula ver o que é que vem a ser os vetores de correção de erro, ou nosso modelo que faz toda essa representação, né? Então, a gente tem o chamado aqui VEC, é o modelo de vetor de correção de erro. Então, quando é que isso aqui é útil? Quando é que nós vamos utilizar esse VEC? Quando nós estamos interessados em entender o comportamento entre duas medidas, como por exemplo x de t e y de t, consequentemente, são séries temporais porque depende aqui do tempo. Então, são duas medidas que a gente vai coletando no tempo e vai querer entender as relações entre essas medidas para, uma vez compreendendo as relações entre elas do passado, a gente conseguir explicar o que está acontecendo entre elas, bem como fazer previsões aqui para o futuro. Não é? A gente tem essa grande pretensão de imaginar como seria o futuro baseado nos dados do presente. Então, tudo bem. Só que, quando é que vamos cair dentro dessa configuração de necessidade de utilizar o VEC? Porque a gente já estudou em vídeos anteriores, em vários vídeos, o chamado VAR, que são os vetores autorregressivos. Vetores autorregressivos é quando a gente tem medidas que a gente aplica a autorregressão, a ideia de autorregressivo. Eu tenho vídeos aqui no canal, você pode ver aí na descrição ou aí no card. E essa palavra vetores é quando a gente utiliza várias medidas com séries autorregressivas. Então a gente tem um conjunto aí dessas medidas e, consequentemente, a gente tem um vetor. Só que essas séries, como eu já disse anteriormente, são utilizadas apenas quando essas medidas x e t, que eu estou querendo ver as relações entre elas, precisam ser, melhor dizendo, estacionárias, como a gente já sabe o que é estacionária. Porém, quando a gente tem um comportamento, né, vou botar aqui um porém, quando a gente tem esse comportamento entre medidas que são não estacionárias, como esse caso, para x e esse caso aqui para y, nós não podemos usar o var. O var aqui não pode ser usado. Nós precisamos utilizar o VEC. E por que a gente precisa utilizar o VEC? A pergunta que é feita. Por que isso? Porque veja bem agora, é algo fundamental que você assista a aula sobre cointegração. Porque cointegração, né, sem entender o que é cointegração, não é possível entender o porquê da utilidade aqui do VEC, né, ou dessa ideia de correção dos erros. Então você volta lá, dá uma pausa no vídeo, dá uma pausa nesse atual vídeo, entenda o que é cointegração, tem vídeo aqui também, e depois volta para cá. Então, ok, sabendo que a gente não pode usar o VAR e precisa sim usar o VEC, isso porque as duas séries são não estacionárias, olha o trend aqui natural, então elas por serem não estacionárias e também, veja só, não estacionária e também serem cointegradas, vou botar aqui coint, que atenção, para a gente encontrar inclusive se as séries são ou não cointegradas, tem o vídeo que eu mostrei para você e também tem os testes que a gente usa como, por exemplo, de Eagle-Granger, ou também um teste mais sofisticado, mais aprimorado, que é o teste de Johansen. Isso aqui é um J. Então, quando o assunto em voga é o VEC, geralmente se usa o teste de Johansen para cointegração, porque ele já nos dá apoio, subsídios para a gente calcular informações necessárias para o VEC, que agora eu vou colocar inclusive a equação aqui do VEC para você ter ideia de como é que funciona. Então aqui é a equação, olha, dos vetores de correção de erro. Veja só o que é interessante. Vamos analisar um ponto aqui, né, algumas coisas. Eu tenho então aqui a variável, aqui, ó, deixa eu até pegar outra cor, a variável y, né, a minha medida aqui de y, a minha medida de x. Elas estão com delta, né, uma diferenciação, a representação da diferenciação. Por que eu faço isso? Eu preciso diferenciar, ou também aqui é chamado de integração, que a gente bota até um i, 1 aqui, por exemplo, eu tiro a primeira diferença, eu subtraio as medidas, eu tiro a primeira diferença, vislumbrando que essa i1 aqui, no caso, seja estacionária. Então, quando eu digo I1, é que as séries se tornaram estacionárias uma vez que eu tiro essa diferença. Então, eu preciso tirar a diferença entre essas duas medidas, x e y, e depois fazer aí esse processo de regressão completo aqui, ó, que o resto é tudo fácil de interpretar. Eu tenho aqui um coeficiente alfa, né, coeficientes alfa 0, alfa 1, bem como tem um gama aqui, depois eu tenho beta 0, beta 1, e o meu erro que a gente já conhece muito bem, o nosso EDT. Porém, eu tenho aqui duas medidas interessantes, que elas estão defasadas. Veja, aqui eu tenho uma defasagem e aqui eu tenho uma defasagem também das medidas. Essa defasagem aqui é de 1.
uma defasagem de 1, mas eu posso dar outras defasagens de 2, 3, 4, que é o chamado lag. Então, o tamanho da defasagem vai depender aí do meu processo VEC. Muita atenção a isso. Dentro do meu processo VEC, eu tenho vários coeficientes que serão encontrados, como são esses que eu acabei de mostrar. Veja que são muitos coeficientes, né? A gente tem esse aqui que está isolado, chamado de intercepto, que é o coeficiente aqui linear, ele está solto, né? O intercepto da nossa regressão. Nós temos aqui os coeficientes de ajuste de curto prazo, esses alfas aqui, ó. Esse nosso alfa 1 é um ajuste de curto prazo. Por que curto prazo? Porque ele está aqui, ó, no T. Tá vendo que ele depende do T. Já eu tenho aqui os betas. Olha, beta 0, beta 1, tudo de relação de mais longo prazo, porque eles capturam, eles estão interessados aqui em pegar, ó, uma defasagem. Tá vendo? Tem a defasagem. Então, ok, esse termo daqui são para longo prazo. E eu tenho o meu gama. Olha o gama aqui, ó, que está multiplicando todo esse termo, que é o chamado termo de correção de erro. Olha só, esse termo daqui é o termo de correção de erro, porque aqui é o meu erro, né? A correção do erro é dada por esse termo e tem esse gama para penalizar essa correção do erro. A gente diz essa palavra, penalização. E isso é feito por quê? Porque dentro do processo de cointegração, lembra que os erros estão estacionários. Então, uma vez que esses erros estão estacionários, eu posso usar esse tipo de ideia de penalização para achar uma relação que comunique, né, que faça um imbricamento entre a dependência dessas duas séries temporais. E assim eu tenho a amarração entre elas, eu tenho o modelo que permite que eu avalie o comportamento de uma série em relação à outra. Basicamente é isso que faz o nosso modelo VEC. Olha que interessante. Então guarde bem esses conceitos, essas ideias gerais, porque a gente vai fazer a aplicação de tudo isso utilizando a ferramenta Python. A gente vai importar as bibliotecas para fazer o teste aqui de Johansen. Vamos também fazer o teste de Eagle Granger só para ver a diferença entre os dois e ter uma ideia da relação. E depois vamos aplicar isso com dados reais para a gente entender, principalmente, né, os dados do mercado financeiro, para a gente entender a importância e o ganho preditivo que a gente tem, né, uma vez que utilizamos esses conceitos dentro das nossas modelagens de preços de ativos financeiros, por exemplo, ativos do mercado financeiro. Então, a gente pode conseguir prever o comportamento futuro de ativos financeiros utilizando esse modelo VEC. Por que isso? Porque o mercado financeiro possui ativos não estacionários, né? No caso, de maneira predominante, eles são não estacionários. Então, o VEC se aplica de maneira muito interessante a essa problemática. Tudo certo? Pois bem, vamos continuar assistindo os vídeos que a gente vai aprender ainda muita coisa. Então junte-se com a gente e garanta sua inscrição aqui no canal e também deixe um like. Até o próximo vídeo.